Elas pintadas faz com que não consiga visualizar, porventura, alguma sujeirinha que esteja nela e uma contaminação, porque a pessoa que é alérgica, o simples fato do cheiro já causa algum problema. Imagine se cair, né, algum pedacinho, né, desse esmalte aí, né, no alimento, tá? Então é um perigo. E os adornos? O manipulador de alimentos jamais pode trabalhar com brincos, anéis, correntes, pulseiras, pintar, no caso, assim, maquiagem e batom e andar perfumado, tá? Não pode, porque isso aí, em relação à transmissão, né, de bactérias, é proibido. Vocês colocam lá em um local separadinho, um armário, ou na bolsa, onde quer que seja, e quando vocês chegam, retiram, e quando sair, vocês colocam, tá? Então, não é permitido, tá? No setor de trabalho, tá? A higiene pessoal, continuando ainda, não só nessa questão de limpeza, mas tem que ter cuidado em relação aos riscos. Todo manipulador de alimento, quando tiver com algum problema de saúde, avise ao supervisor. Por quê? Porque não existe condições nenhuma de se trabalhar com algum resfriado, alguma intoxicação alimentar, dores na garganta, no estômago, diarreia, náuseas, um corte porventura que venha ter, né, algum ferimento ou furúnculo. Não pode, porque além de ser um cuidado, né, na saúde de vocês, pode até transmitir para a sua equipe de trabalho. Então não é permitido, então é muito fácil. Vocês avisam e não vão trabalhar, tá? Em relação também a essas contaminações, você sabe como fazer a higiene correta das mãos? Vamos ensinar você agora passo a passo, vou falar para vocês como que é, tá? Esse procedimento da lavagem adequada das mãos. Primeiro, umedecer as mãos, tá? E os antebraços na água. Em seguida, aplicar o sabonete líquido, de preferência, bactericida nas mãos, tá? Esfregar as mãos, tá? Na sequência de 1 minuto. Aí vem lavar a palma das mãos, vem lavar o dorso das mãos, vem lavar entre os dedos, nos polegares, tá? Toda uma técnica, os dedos aqui, ó, tá? E as pontas dos dedos, as articulações todas, tá? Das duas mãos, os punhos também, que pode vir até aqui no braço. Em seguida é só enxaguar, tá? As mãos e os antebraços e o braço, secar com papel toalha, no mínimo 2 folhas, e em seguida aplicar o álcool gel, tá? Desinfectante nas mãos. Então, esse é o procedimento correto, ideal para lavagem das mãos. E outra coisa, pessoal, vocês sabem qual o melhor para se trabalhar na cozinha, se é o sabão em barra ou o sabão em líquido? Tchan, 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 tchan. É uma dúvida de muitas pessoas, tá? O correto é se lavar todo o utensílio com sabonete líquido. Por quê? Porque o sabão em barra acaba acumulando algumas bactérias e partículas de alimentos, né, quando se vai lavar. Então, por isso, o importante é o sabão líquido, tá? Mas se porventura não tiver no estabelecimento, é só lembrar, isso é uma emergência, né? Raramente de lavar, bem lavado depois o sabão, retirando todo o acúmulo que venha permanecer na barra. Mas o correto é sabão líquido, tá? E sobre as luvas, vocês usam? Qual a importância do uso da luva? Primeiro, um cuidado, né, para vocês, né, para que caso venha acontecer algum acidente, a luva é uma proteção para o manipulador. E segundo, a proteção do alimento em relação à contaminação.
Então, esses dois objetivos são os dois importantes para o uso da luva no setor de trabalho de vocês, tá? E o que o manipulador não deve fazer? Também vamos dar continuidade, que eu falei antes, em relação aos adornos. O manipulador jamais pode chegar no setor de trabalho com grampos, não pode fumar na cozinha, em qualquer lugar que seja, tá? Vestuários, nos banheiros, não pode carregar no bolso caneta, dinheiro, cigarro mesmo, relógios, moedas, o que quer que seja, tá? Falar, como eu já tinha falado antes, tossir, cantar, ficar mexendo no nariz, tá? Principalmente no uso quando estiver no preparo de alimentos, tá? Mascar chiclete em hipótese alguma, ficar com palito na boca também não pode. E beliscar o alimento, tá? Também não é permitido. Não é permitido também o uso de celulares no setor de trabalho, porque também é um acúmulo de bactérias, né? E pode acontecer uma distração com vocês, enfim, a não ser que seja uma necessidade extrema. Faz todo o cuidado, tem-se toda a técnica, né, de higienização para poder usar em um momento específico, mas não é permitido. Experimentar também os alimentos com o dedo, como vai na panela e bota na boca, tá? Um meio de contaminação, não pode. Trabalhar sem uniforme, mais à frente eu falo sobre isso. Limpar as mãos, né? E o rosto com pano de prato, né? No caso, suor. Assoprar também. E quando vocês acharem que vai estar esfriando o alimento, não é necessário. E roer unhas, não pode. Na cozinha também não é muito recomendável usar pano de prato demais. O correto é se usar, lavar diariamente, bem lavado aquele pano de prato, para que não se acumule, né? Não se junte lá, não seja uma proliferação, uma casa para as bactérias, tá? Quando vocês estiverem também manipulando o alimento, ter cuidado, né, com os ferimentos, como eu falei antes. Aí é só uma figura para vocês mostrar no slide. Não manusear dinheiro, jamais no setor de alimentação, de cozinha. Não experimentar outra forma de beliscar o alimento, né, de experimentar com a colher, com o utensílio, qualquer um, pega lá, coloca na boca e coloca de volta a panela, a preparação. É um perigo, não pode em hipótese alguma, não pode, tá? Tem que se ter muito cuidado com essas coisas, tá, gente? Em relação à paramentação do manipulador, é necessário que o manipulador tenha os seus uniformes limpos, trocados diariamente no setor do estabelecimento. Por isso a importância de mais de um, tá? Então, o uniforme completo ele tem que ser com toucas, né, com calça, com camisa clara, com sapato antiaderentes ou botas. Por que tudo isso aí? Porque é para prevenção de vocês, caso algum tecido venha cair, né, no chão e não tenha contato diretamente com os pés de vocês, tá? Por isso, essa paramentação completa para vocês, tá? E em relação aos comprovantes de saúde, eles são importantíssimos para o manipulador de alimentos. Por quê? Porque através de atestados médicos, com exames, com laudos laboratoriais, que vocês vão afirmar para o supervisor que vocês estão aptos a trabalhar, né? A ser um efetivo naquele setor de trabalho. Porque as autoridades, a vigilância sanitária exige isso, porque se vocês estiverem até com um verme mesmo, existem vermes que podem serem transmitidas através das gotículas. Por isso é importantíssimo o manipulador apresentar esse atestado
com frequência, né, ao setor de trabalho. É importantíssimo, não só para a equipe de trabalho, quanto para vocês, tá? E vamos falar um pouquinho agora sobre a higiene e de utensílios e do ambiente, tá? Como é que deve ser? Eu sei que vocês sabem, né? Mas é só para lembrar mesmo. Como é essa técnica? Lavar, né? Tudo com detergente. Em seguida, quando lavar, borrifar com álcool 70. Depois, deixar secar naturalmente e guardar em local protegido, seco e limpo. E os equipamentos, isso aí foi dos utensílios, né? E dos equipamentos, pessoal, vocês desligam as tomadas, tá? Tem que seguir toda uma sequência. Desmonta, caso seja necessário alguns, né? Depois lavar com solução clorada. Os freezer também, os refrigeradores e os demais equipamentos, né? Usar o álcool 70, tá? Quer dizer, todo equipamento, né? E deixar secar naturalmente como os utensílios, tá? Ter cuidado, né? Cobrir, né? Caso eles tenham, e se não tem, providenciar, cobrir com plástico para evitar, né? Poeira, essas coisas e alguns insetos que vêm acontecer que não é para chegar e estar no ambiente de trabalho, esses moscas e algo assim. Os exaustores devem ser limpos a cada 15 dias. E não esqueça também dos bebedouros, que as torneiras devem ser limpas com água clorada, tá? E deixar a água clorada escorrer, né? Pelo bico, tá? E lembrar sempre de trocar o filtro, né? Periodicamente, tá? Não esqueça, isso é importantíssimo. E as etapas de limpeza do chão? Como é que vai proceder isso aí? Lavar com água e sabão, eu sei que vocês sabem, mas é só para reforçar mesmo. A gente precisa passar, enxaguar, lavar com solução desinfectante, né? E dicas, né? Quando vocês forem limparem, comece sempre com a parte mais alta, tá? Com as superfícies, né? Em seguida, vocês vão lavar o chão, né? A limpeza também, e as instalações também. Vocês colocam 2 colheres de sopa de água sanitária para cada litro, tá? De água. Os utensílios e equipamentos também da mesma forma, né? Como eu já tinha falado antes, né? 1 colher de sopa para 1 litro de água, tá? Não sei também se vocês sabem como é que se faz a forma de varrer o chão, o piso. O correto é nunca varrer o chão com o piso, né, com ele a seco. Por quê? Porque as bactérias que estiverem lá e as poeiras, o simples fato de vocês varrerem, ela sobe. Né? Então, quando ela subir, vocês estão jogando para cima. Então, o correto é umedecer, né, a área, ou então aquelas vassourinhas que não conseguem, que não espalham, né, toda a poeira. Ter muito cuidado, tá, com essa questão. E sobre as esponjas, não sei se vocês sabem, mas essas esponjas têm que serem trocadas semanalmente. E se porventura não der para trocar, vocês colocam ela até para vocês essa dica vai servir. Vocês colocam ela no micro-ondas por 1 minuto, né? Depois a esponja, depois vira o outro lado, deixa mais 1 minuto para eliminação de algumas bactérias, tá? E no procedimento da limpeza, né, em organização, quando é que deve ser limpos? Todos os dias é necessário lavar os pisos, os ralos, os banheiros, cadeiras, mesas, caixas de plástico e recipiente de lixo. Eles têm que ser lavados com frequência para que não se acumule partículas de alimentos e não seja atração, né? Para que o roedor ou o inseto não seja atraído até o alimento. Então, por isso a importância dessa higiene diariamente. Semanalmente, as paredes, as portas, janelas, armários, coifas, câmaras e as geladeiras.
e quinzenalmente os estoques e os estrados. Os estrados eu sei que vocês sabem, são aqueles tipo, vamos dizer assim, de madeira, né? Com a partezinha assim que coloca no chão para se colocar o alimento em cima, para não ficar diretamente com o contato no chão, tá? E mensalmente as luminárias e as telas de proteções, tá? E, gente, tenha-se muito cuidado com o lixo, tá? É um fator determinante para a contaminação, para atração, né, para atrair insetos, moscas e roedores. Então tenham muito cuidado com isso, tá? E eles devem serem tampados, de preferência, o ideal, tá? E além de ser tampados, serem trocados diariamente e lavar também, né? A lixeira, enfim, tem que se ter todo o cuidado na técnica, tá? Então, o local de trabalho de vocês, ele precisa ser muito bem higienizado, limpo, fazer a limpeza sempre que necessário, no término do trabalho. Então, ao terminar, serviu toda a alimentação, tá tudo pronto, acabou de servir, vão fazer a limpeza, tá? Esse é o correto, porque a sujeira acumulada, tá? Para que não se tenha multiplicação de bactérias em todo o ambiente, né? Então, a sujeira é um meio de contaminação, então não se pode. Então, o correto é fazer sempre essa limpeza, tá? Tem que ser do dia a dia de vocês, já de praxe, tá? Normal, diário, tá? Não pode fugir disso, porque isso é importantíssimo para a prevenção da contaminação, né, das bactérias. Então, a higienização de hortifrutis. Eu sei que vocês sabem, né, mas é só para falar mesmo, reforçar. Elas têm que serem lavadas, tá? Algumas, como abacaxi, algumas frutas, né, que tem essas casquinhas mais grossas com os buraquinhos, até mesmo a cenoura. O correto é vocês lavarem com a esponja, esfregar, né, na água corrente e colocar em seguida na solução clorada, tá? E os demais também, as folhas, as verduras, os legumes, tubérculos, lavam na água corrente, em seguida coloca na solução, tá? Que aí vocês vão imergir, né, todo o alimento na água clorada, que é uma colher de sopa para 1 litro de água, tá? E depois de uns 15 minutos é só enxaguar, tá? Deixar ela 15 minutos para eliminação das bactérias, tá? E como é que vai acontecer em relação ao armazenamento todo dele? Primeiro passo, o local de armazenagem precisa ser um local limpo, tá? Limpo, organizado, tudo direitinho, o arroz ali, o macarrão, o feijão, o óleo, caso venha ter refrigerantes, os líquidos, tudo organizadozinho, para que vocês não se percam, né, quando for pegar o alimento, e a organização é fundamental, tá? Eles devem ser colocados apoiados, né, um sobre o outro, e nas prateleiras limpas, né, como eu falei em relação à técnica o tempo que é para se lavar, deixar lá tudo limpinho, bem organizado, sob a temperatura ambiental, né, de 26 graus aproximadamente. E é muito bonito, um local tudo organizado até para vocês, né? Outra coisa, gente, jamais deixar junto alimento com material de limpeza. Por quê? Porque eles, por serem fortes, eles podem passar para o alimento. Mesmo alimento com plástico, né, nas latas, em quer que seja, ele consegue passar, né? Para vocês imaginarem, verem como eles são fortes, então não podem. Então aí vai estragar o alimento, né? Vai deixar com cheiro do produto de limpeza, tá? A temperatura, né? Qual é ideal? Eu sei que vocês sabem. No congelamento tem que ser menos 18 a menos 12 os alimentos, tá?
no refrigerador de 0 a 10 graus, tá? E vem sucos, pescados, né? Vegetais, legumes, né? Isso aí do dia a dia, tá? E os alimentos secos, qual a validade? É importantíssimo que no setor de trabalho o manipulador tenha as etiquetas. Por quê? Para etiquetar, né? Para saber o produto, a data de fabricação e a validade. Então, qual a validade? Os alimentos secos, né? Como feijão, farinha, castanhas, entre outros, 30 dias após aberto. Os refrigerados, né, perecíveis, aí ele já vem no próprio rótulo dele dizendo a validade, tá? E os alimentos manipulados, né, ou seja, que vocês usam, né, tem contato diariamente, refrigerado por 3 dias e congelados por 30 dias, tá? É claro que tem exceções, como peixes, molhos e maioneses, deixar um dia na refrigeração, tá? Esse aí e algumas misturas, né? Preparadas, né? Deixar nesse tempo, tá, gente? Não mais, não menos, porque a mais já é o motivo de proliferação de bactérias, tá? Então, deixar tudo etiquetadozinho, bem bonitinho lá, né, no depósito e colocar a etiqueta, tá? A organização é fundamental para isso. E muito atenção em relação às sobras. Por quê? Porque as sobras que tiverem contato diretamente, né, com o consumidor, né, elas precisam serem refrigeradas rapidamente, no máximo até 12 horas, tá? Por quê? Porque como já ficou exposto ali, né, não é permitido. Tudo vem o quê? Bactérias, né, proliferação. Então, tem-se que ter todo um cuidado. Então, após aí, não uso, né, das sobras, pegar, colocar em um depósito fechado, bem bonitinho, na geladeira, tá? Eu não falei ainda em relação aos micro-organismos. Eu falei um monte de bactérias, tal, mas não entrei em detalhes o que é que eles são. Então, micro-organismos são organismos vivos, tá? Minúsculos, que não podem ser vistos a olho nu. Então, são uns bichinhos, né, que não se consegue ver a não ser com o uso, né, microscópico aumentado milhões de vezes para que se consiga ver. Então, quando as bactérias se encontram em um ambiente adequado, né, ideais, que tenha, vamos dizer assim, nutrientes para ele, né, sobreviver, um ambiente adequado para eles, é uma forma de multiplicação das bactérias, de proliferação, tá? Então, é por isso que vocês precisam de toda aquela técnica do início que eu falei, de higienização, de cuidados para evitar, porque o ambiente da cozinha é propício para eles. Então, a zona de perigo para as bactérias é de -0 a 60. Então, nessa fase, eles vão estarem, né? -5, eles vão estarem dormindo lá, descansando lá, tá? E acima, né? De 0 a 60, eles estão vivos com todo o vigor, né? Para proliferação, para se multiplicar, que é, né? Proliferação, aumento, né? Das bactérias. Então, o alimento, ele é preparado a partir de 1 hora e 30 minutos, ele já consegue se multiplicar rapidamente. Então, uma única bactéria, em 6 horas, tá?
ela se multiplica 130 mil, se multiplica nessa quantidade. Então, por isso, o cuidado das bactérias, tá, gente? Então, por isso que eu sempre falo, o manipulador é muito importante para se ter toda aquela técnica que eu falei, né? De higiene pessoal, dos utensílios, do manuseio, das coisas que não podem serem usadas no setor. Vocês é a chave, tá? Vocês é o ponto principal para que o alimento seja perfeito, tranquilo, livre de tudo, tá? E para ter sucesso até no estabelecimento que vocês trabalham, depende de toda a equipe e vocês são fundamentais para esse sucesso, tá? Então eu vou abordar agora só uma partezinha rápida sobre higienização do coronavírus, né? Eu sei que vocês têm todo o cuidado, mas nessa época o cuidado precisa ser reforçado, né? Para que aquele ditado, todo cuidado é pouco, né? Então, o que é o coronavírus? Só para dar um rapidazinho para vocês a informação. Coronavírus é um vírus causador de infecções internas no trato respiratório, tá? É provocado pela doença chamada Covid-19. E ele causa síndrome respiratórias agudas e graves, tá? Então, o paciente que não tiver que pegar, né, que for soro positivo, ele corre o risco de ir ao hospital, né, ficar internado e a depender de cada um, e se ele tiver alguns riscos, né, por exemplo, se for diabético, hipertenso, né, outra patologia, então é um perigo para que venha a ter complicações mais graves. Então, quais os sintomas mais leves? Eu sei que vocês sabem, mas é só para reforçar, tá? Tosse seca, dor de cabeça, dor na garganta, dores musculares, coriza, aquele mal-estar, aquela sensação, sabe? De ficar cansada mesmo, ânsia de vômito e náuseas, é frequente isso aí. Então, gente, tenha muito cuidado, né? Mantenha a distância. Por quê? Porque a contaminação, a transmissão, o contágio dele se dá de pessoa para pessoa, superfície contaminada. Então tenha muito cuidado naquele produto que chega até vocês, né, que o fornecedor entrega, higiene todos, faça a limpeza do que chega para vocês, produtos plásticos, latas, as embalagens, tenha toda uma técnica que vocês já têm, agora tenham mais atenção sobre isso, tá? É um vírus altamente transmissível, tá? E ele fica um período de incubação, e a gente não sabe que tem, tá? De 10 a 5, 10 a 15 dias, depende. Então, para iniciar esse quadro clínico, você não vai saber que você tá. Então, por isso, ter todo o cuidado. Que cuidado? Que você já tem, que eu falei antes. Uma lavagem das mãos adequadamente com sabão, passar o álcool, né? Evitar colocar a mão no nariz, na boca, na garganta, né? Evitar o contato das pessoas, tá? Mas se necessário, que vocês precisam trabalharem, manter um certo distanciamento. Se puder, familiar de vocês, permanecer em casa, evitar sair até vocês mesmos, além do trabalho, né? Cobrir o nariz quando for tossir, limpar todo o material, como eu já falei, os utensílios, que vocês já sabem, né? Só para reforçar, limpar com o álcool 70, que vocês já fazem isso, tá? Já foram orientados mesmo, eu sei que vocês fazem. Gente, e contra o Covid, o melhor remédio é a máscara. Então, tenham cuidado, use máscara, sigam as recomendações do setor do seu trabalho, da OMS, né, de saúde. Então, façam isso, que eu sei que tudo vai dar certo, tá? Aí, para vocês, tem só um jogozinho de 7 erros que eu mandei para você em relação ao manipulador, né, só para distrair mesmo, viu? Aí tá o meu contato, os meus contatos, tá?
boa sorte.